Estamos de volta com o programa Itapuã em Debate desta noite, recebendo no seu cenário central o presidente da Ferroeste, Samuel Gomes. E, junto com Samuel, os nossos convidados de sempre para democratizarmos os questionamentos. Frederico Araújo, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco, comunicador radialista da Erquil, o editor-chefe do Jornal de Beltrão, Ivo Antônio Pegoraro, e também o presidente do Fórum de Desenvolvimento de Pato Branco e diretor administrativo do Grupo Diário do Sudoeste, Diário de Guarapuava, André Guariente Almeida. André. A pergunta para o Samuel remete um pouco também à questão política passada. No final da década de 50, um candidato a deputado disse que até o final do mandato dele a ferrovia ia chegar a Pato Branco e o trem iria quitar. Era o pai do Antônio Anibele. O Anibele. O Anibele pai. O Anibele pai. Ele disse que faziam, os opositores faziam gozação, né? Diz que desenhavam na rua, assim, um trenzinho de giz e diziam, ó, aqui o trenzinho do Anibele. Esses dias eu falei para o Anibele pai, falei para o Anibelinho, que parece que vai tentar seguir a carreira do pai. Tradição, falei, olha, vocês vão inaugurar esse trem que o seu pai e o seu avô anunciavam. Eu falo isso pelo seguinte, né? Porque naquela época houve a promessa, né? E agora em 2007, 2008 não há a promessa, há o que? Há a luta, a vontade de trazer e o trabalho para trazer. Claro, situações muito diferentes, né? A gente está falando de quase 50 anos de um episódio para o outro. E a gente está vendo a real possibilidade da Ferroeste conseguir esse ramal com inclusão nas obras do PAC. Então, nesse contexto, a principal diferença é o envolvimento não político, mas não só político, mas do empresário, que pode fazer a diferença. O que você vê que o empresariado da região pode fazer para ajudar, vamos dizer assim, aos políticos a conseguir essa importante obra para nós? Olha, André, eu acho que você talvez não tenha ideia do bem que você faz em dizer o que você disse agora. Você, né, vice-presidente da associação, da Associação Comercial, empresário da área de comunicação, você como empresário dizer isso, que há uma possibilidade concreta e tal. Porque a palavra do empresário, o empresário geralmente ele é pragmático, né? Quer dizer, há sempre uma desconfiança muitas vezes quando alguém da política trata de algum determinado tema, etc. Então essa palavra sua é muito importante, sua como a do Fred, por isso que nós fizemos essa mobilização toda centrada nos empresários. Você lembra que a reunião de Chapecó, que foi uma reunião gigantesca, maravilhosa, vocês estavam lá, 300 pessoas, prefeitos, vereadores, 10 deputados, etc. Foi feita, preparada, a primeira reunião foi na Associação Comercial de Beltrão, a segunda foi aqui em Pato Branco, a terceira em Palmas e tal. Bem, mas voltando, eu acho que há uma diferença, algumas diferenças históricas. Essa época que o Anibele dizia isso, eu acho que era a década de 50, não era? Década de 50. A década de 50 foi justamente quando o trem começou, porque depois da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar, quando o trem apareceu, o trem era ponta de tecnologia. Não havia nada mais desenvolvido que o trem, né? O que havia de mais avançado tecnologicamente era o trem. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, houveram várias mudanças. E o caminhão, depois da Segunda Guerra, você teve um desenvolvimento gigantesco da indústria automobilística, em razão até do grande laboratório que as guerras sempre são para o surgimento de tecnologias. Por um lado desenvolveu a aviação e por outro lado desenvolveu os caminhões, as rodovias. E o Juscelino fez uma opção que foi uma opção na época de desenvolver o transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário. Foi uma escolha política na época que eles fizeram essa escolha, né? Foi uma escolha política realmente do Juscelino, né, de fazer o que era mais rápido, mais fácil aparentemente, com, claro, o grande lobby da indústria automobilística mundial, que era poderosíssima, mas também não foi do Juscelino só. Acontece que no mundo, naquele momento, o caminhão, a tecnologia de caminhões, de lá para cá, aquele momento era um momento talvez do ocaso do trem. Então quando o Anibele anunciava ou defendia ou queria que o trem viesse para cá, e ele não tinha obrigação de saber isso, né? É o momento que o trem começou a entrar num período de decadência. E agora nós estamos vivendo um momento exatamente contrário. O trem hoje é o futuro, né? Eu estive na Europa agora há 15 dias, fui visitar empresas ferroviárias.
estive em Amsterdã defendendo um trem de alta velocidade Curitiba-São Paulo, e só viajei de trem na Europa. Existem cidades da Europa que não há mais linhas aéreas, não tem mais, tem cidades da Europa que não tem mais aviação regional, porque não tem, é tudo trem, porque não tem nenhum cabimento, os trens de alta velocidade. Eu viajei lá na Europa, num trem como, na cabine de um trem a 300 km por hora. E você só percebe que está a 300 km por hora porque você está vendo ali o marcador de velocidade, e quando você passa ao lado de uma rodovia, você sabe que está a 300 porque você vê que os carros que estão a 130, 140 parece que estão a 20, a 30. E só se faz trens na Europa, em todos os lugares. Então, eu acho que são momentos históricos diferentes, por um lado. Por outro lado, a economia brasileira, nesse momento, precisa. Primeiro, a economia está indo bem, melhorando, e depois o Brasil não tem a menor possibilidade de realizar o seu potencial de desenvolvimento com essa matriz de transportes atual, em que 70% das cargas do Brasil são transportadas em lombo de caminhão. A possibilidade é zero. Não há a menor possibilidade. Então, a consciência disso, com a existência de recursos, o BNDES tem hoje, para emprestar, 60 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. E uma série de outras. O trem, as novas tecnologias ferroviárias, o trem hoje é o futuro, o trem de alta velocidade é futuro, não é mais passado. Nós não estamos defendendo a volta da Maria Fumaça, nós temos saudade do futuro. Então, eu acho que esse conjunto de situações, a existência do PAC, e no caso aqui do Sudoeste, essa articulação que, graças a Deus, está indo muito bem, graças e de maneira bastante especial a essa participação aí de vocês, dos empresários e tal, com o oeste de Santa Catarina, eu acho que nós temos um momento que realmente é favorável, né? Ninguém está dizendo que vai ter a ferrovia, mas nós estamos caminhando bem nesse sentido. Buscando para isso. Até emendando a pergunta aqui, que eu acho interessante também a gente comentar, é que eu já ouvi de vários empresários do transporte, mas o caminhoneiro vai ficar sem frete, vai ter dificuldade e tal. Uma coisa que eu observo, até por ter morado nos Estados Unidos há muito tempo, é que a matriz ferroviária deles lá é muito grande, eles transportam muita coisa por trem, e eu acho que talvez a matriz rodoviária seja tão grande quanto a ferroviária. Eles fazem linha de trem e nem por isso desaparece o caminhão. As duas crescem e as duas, vamos dizer assim, houve uma segmentação do transporte. Talvez isso também gere um pouco de dúvida, né? Ao trem o que é do trem, e ao caminhão o que é do caminhão, ao navio o que é do navio, ao avião o que é do avião. É multimodalidade, né? Porque para os caminhoneiros, o que de melhor pode acontecer para o caminhoneiro é ele poder ter ferrovia. Porque ele gira o seu caminhão, ele vai fazer viagens curtas, 100, 200 quilômetros, ida e volta. Ele vai girar o seu ativo, vai ganhar mais. Vai ter uma vida mais saudável, vai poder dormir em casa, vai ver seus filhos crescer. O que não tem cabimento é o Brasil fazer o que faz com seus caminhoneiros. Os caminhoneiros são heróis, estão carregando o Brasil nas costas, ficam dias longe da sua casa, dormem em posto de gasolina, correm todos os perigos de saúde, os mais variados, desagrega a sua família, etc. A matriz com a ferrovia funcionando, cumprindo seu papel. Qual é o papel da ferrovia, Adair? Longas distâncias e grandes volumes, é ferrovia. Existem produtos que só o caminhão é mais adequado. E também a capilarização do caminhão. O trem não chega na porta de ninguém para apitar e o cara vir pegar. O caminhão chega. Então o caminhão alimenta a ferrovia, acumula a carga e a ferrovia leva, busca na ferrovia ou busca na hidrovia. Então é interessante o que você está dizendo. Os caminhoneiros podem ficar absolutamente tranquilos. O que de melhor pode acontecer aos caminhoneiros é ter ferrovia, porque eles vão poder cumprir o seu papel, girar o seu caminhão, ganhar mais dinheiro e viver como cidadãos, dormindo em casa, conhecendo seus filhos, vendo os filhos crescer. O que chamou a atenção é o fato desse movimento querer, num primeiro momento, inserir o projeto Ferroeste, aqui para a nossa região, no PAC. Para se chegar aí, o caminho é muito mais difícil do que a ferrovia como um todo ou não? O que é o PAC, né? O PAC é, na verdade, uma priorização. O PAC é, na verdade, uma espécie de um carimbo, né, que se coloca algumas verbas. Quando a verba entra no PAC, ela deixa de ser contingenciável.
Ou seja, ela deixa de ser ficção. O orçamento no Brasil é lugar comum dizer que o orçamento é uma peça de ficção, né? Porque na verdade está lá no orçamento, mas depois o jogo político é que vai fazer funcionar. O PAC, no fundo, é algo que nem deveria existir a rigor, porque o PAC é dizer assim, olha, isso aqui é para valer. Então isso aqui é para valer, isso aqui ninguém mexe, esse dinheiro está garantido para essa obra. Mas a Ferroeste tem que passar por aí para valer. Em termos, porque também eu acredito que a Ferroeste, ela é financiável. Acredito não, eu tenho certeza. Nós não estamos falando de uma ferrovia no Saara. Pela iniciativa privada? Ela é financiável por qualquer fundo de pensão, por dinheiro. Nós vamos pagar. Essa ferrovia, ela se paga com o dinheiro do investimento. Vai depender da cálculo, mas é coisa de 20, 25 anos nós pagamos essa ferrovia. Então, com dinheiro do PAC, sem dinheiro do PAC, com dinheiro do Tesouro, sem dinheiro do Tesouro, esta ferrovia, no seu todo, ela é pagável. Por isso que, à medida que nós integremos o Sudoeste neste grande projeto, vamos imaginar que a ferrovia somente no Sudoeste, ela não seja, digamos, não tenha tanto volume, digamos, não seja o top de linha da Ferroeste. Digamos que o top de linha da Ferroeste, em termos de volume, provavelmente será a Ferroeste no caminho Guaíra-Maracaju, muito provavelmente. Você tem todo o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, certo? Nós vamos já, o pessoal do Ike Batista, o pessoal do minério de Corumbá já está querendo conversar conosco, porque nós passaremos a ser a alternativa para escoar o minério de Corumbá, que hoje vai por barcaças no Rio Paraguai, e às vezes tem lá crise, porque baixa um pouco o rio e não tem como passar barcaça, então ferrovia não tem esse problema. Então, eu acredito que o top de linha da Ferroeste, em termos de volume, portanto, rentabilidade, será o caminho para o Mato Grosso do Sul. Mas, à medida em que nós consideramos que a Ferroeste é um projeto só, nós podemos financiar, porque não é a Ferroeste, o Sudoeste, a Ferroeste, o Oeste, não, é a Ferroeste. Então, eu considero que a Ferroeste é um projeto só, é a Ferroeste como um todo, são esses 1.500 quilômetros que nós vamos fazer. A quem interessaria esse braço do Sudoeste e Oeste? Esse braço interessa ao Sudoeste, evidentemente, né, em primeiro lugar ao Sudoeste, e nós estamos com grande sucesso, graças a Deus, fazendo esta aliança com o Oeste Santa Catarina. É bom a gente resgatar aqui. Como é que surgiu essa história da ferrovia para o Sudoeste? Eu recebi a carta do Sudoeste no ano passado, certo? O Sudoeste teve aquele gesto de inteligência, reuniu 40 reivindicações e apresentou-as em comum, todos os partidos, os prefeitos, as câmaras de vereadores e os empresários ao governo federal e estadual. Eu recebi também, e o que me cabe é a Ferroeste, estava lá, uma das 40 é o braço da Ferroeste. Eu comecei a estudar, e também por ter uma ligação afetiva com o Sudoeste, estudar com vontade, muita vontade de resolver esse assunto. Eu percebi que eu não posso dizer que somente para o Sudoeste a ferrovia não seja viável. Eu não tenho elementos para dizer isso ainda. Mas o que eu desde logo percebi ao estudar a economia da região, eu percebi que há um eixo dinâmico de desenvolvimento que vai do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e talvez o norte do Rio Grande do Sul. Existe esse eixo de desenvolvimento. O que quer dizer um eixo de desenvolvimento? Por ali circulam matérias-primas, circula riqueza. Enquanto nós estamos aqui conversando, tem caminhões transportando riqueza neste eixo. Ora, à medida em que nós vamos chegar a Maracaju e as cargas do oeste e do centro-oeste, há 5 milhões de toneladas de milho que vão ao oeste de Santa Catarina, é bastante natural que nós estendamos para o oeste de Santa Catarina. É o caminho natural da Ferroeste. Então, eu acredito que esta aliança com Santa Catarina, ela é absolutamente fundamental. Esse nosso programa está sendo divulgado um pouco antes da reunião que eu considero a mais importante de todas, viu, Ivo, que nós já realizamos até agora. Acho que tudo que nós temos até agora em relação ao projeto do Sudoeste, aqui para a Ferrovia para o Sudoeste, é uma preparação para esta grande reunião que será com o governador de Santa Catarina. Vocês estavam lá em Chapecó, lembro que o governador, quando soube o tamanho da reunião, ele mudou a sua agenda, quis participar em Chapecó, mas houve um problema de voo, ele não pôde aterrissar. Depois disso foi criada a frente parlamentar lá, vocês estavam juntos, o Ivo estava lá. Essa frente parlamentar de deputados dos 3 estados se reuniu com o Requião, eu estive lá.
Depois foi ao Putinelli, Mato Grosso do Sul, eu estava com eles, e agora foi marcada essa reunião com o governador de Santa Catarina. Eu acho que nós, me permita aproveitar o programa aqui para essa finalidade, eu acho que nós temos que tomar Florianópolis. Eu acho que aquilo que a gente fez em Chapecó deve ser duplicado ou triplicado. Nós devemos ir realmente, porque essa reunião com o governador de Santa Catarina é absolutamente fundamental. Por quê? Porque nós estamos tendo sucesso em fazer política. Política é isso. Sem a política a vida não seria possível. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, algumas pessoas iam para mim, você está maluco? Você acha que o pessoal de Santa Catarina vai topar isso? De apoiar uma ferrovia que vai ligar com o Paraná? E acredito que vai. Ao contrário, a gente viu que eles estavam esperando, né? Eles estão claro. Você lembra que o prefeito de Chapecó disse naquela reunião? Sim, ele disse assim, ele falou assim, a ferrovia do frango está sendo discutida desde a descoberta do Brasil. Esta é a primeira proposta concreta, etc. Mas veja, política. Com quem que nós começamos a articular? Se eu realmente fosse procurar os políticos de Santa Catarina, é possível que eu tivesse dificuldades. Porque tem as injunções eleitorais, o cara tem mais... A dimensão regional podia atrapalhar. Com quem que nós fomos conversar primeiro? Com os empresários. O presidente da Associação Comercial de Chapecó, por sorte, é um ex-diretor da Sadia. Ora, eu fiz a minha contabilidade, falei, olha, eu vou falar com os empresários, porque o empresário faz conta. O cara da Sadia, ele não quer saber se a ferrovia é branca, amarelo, preta, se é do Paraná ou é de Santa Catarina, ele faz a conta, ele deve pensar assim, opa, eu estou pagando de frete tantos reais para trazer por caminhão o milho do Mato Grosso do Sul. Eu chegar para ele e dizer, olha, nós vamos fazer por tanto para o senhor. Ele faz a conta, vê que baixa o custo de produção. Aí ele faz a outra conta, que se ele botar o container na ferrovia para Itajaí, ele vai reduzir mais tanto. E isso aí é dinheiro no bolso, é aumento da produção. E este é o argumento que iria sensibilizar os políticos e, por sua vez, sensibilizar o político maior, que é o governador de Santa Catarina. Essa foi a estratégia. Essa estratégia, graças a Deus, ela está dando certo. Está dando resultado. Está dando resultado. O que nós conseguimos lá? Aquela reunião maravilhosa em Chapecó, surpreendente, a mim surpreendeu, eu imaginava uma boa reunião, mas eu não imaginava, e ali me permitem pagar um tributo de reconhecimento. O Sudoeste matou a pau, né? O Sudoeste tomou Chapecó. Foram ônibus de Pato Branco, ônibus de Palmas, deputados, prefeitos. Foi uma coisa maravilhosa aquela reunião de Chapecó. E aí o que aconteceu? Agora nós ainda não conversamos com o governador de Santa Catarina. E agora, para dar mais uma informação, fruto desse processo, reuniu-se pela primeira vez, na semana passada, os parlamentares do CODESUL. As bancadas nunca tinham se reunido, as bancadas do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se reuniram e resolveram entrar para valer nesse projeto e todos esses deputados, os seus representantes, vão a Florianópolis. Então eu queria até aproveitar, Fred, André e os companheiros aqui, o Ivo, que tem puxado bravamente, os companheiros da Itapuã, vamos realmente, um momento crucial, daqueles momentos cruciais, não é o final do campeonato, mas é daquelas partidas que a gente ganhando, a gente passa para outra divisão. Acho que nessa partida nós vamos para a final. Nós temos que fazer o governador de Santa Catarina entender que há uma grande vontade. E veja, o que é importante? Nós estamos possibilitando a Santa Catarina, só nós podemos possibilitar isso a Santa Catarina. O governador de Santa a ligação Catarina está sendo com uma... obstáculo para isso? Não está sendo obstáculo. Ele tem sido colocado por você como alguém que tem uma importância tremenda. Não, eu considero que ele tem a palavra de ouro. Mas por quê? Porque a arquitetura política da reunião com a Dilma Rousseff, eu estive lá com o governador Requião no dia 25 de janeiro. Veja, foi uma reunião com 3 governadores, o ministro dos Transportes, a ministra, o Lula, através da Dilma, né? Para tratar de quê? Ferroeste. O único assunto foi Ferroeste. E nesta reunião, essa reunião foi antecedida de uma série de articulações. Eu conversei com o governador de Santa Catarina, falei para ele o seguinte, como é que começou tudo isso? E um dia eu falei com o governador de Santa Catarina, encontrei ele lá em Curitiba, na reunião do CODESUL. Falei, governador, eu vejo a Ferroeste daqui a alguns anos como o BRDE ferroviário. Eu vejo a Ferroeste como uma ferrovia, uma empresa dos 4 estados do Sul. Ele achou ótimo.
Eu disse, o senhor poderia designar alguém para falar comigo sobre esse assunto, para a gente construir este projeto? Ele designou o Mauro Mariani, secretário de Infraestrutura, deputado federal mais votado do PMDB de Santa Catarina. O senhor designou um cara de alto coturno. Eu disse, eu só quero lhe pedir uma coisa, o senhor autoriza o Mauro Mariani? Eu sei que os senhores sonham com a Ferrovia do Frango, e ela virá a seu tempo. Mas o senhor autoriza o Mauro Mariani a conversar comigo sobre a possibilidade de nós estendermos a ferrovia, atender o oeste de Santa Catarina através do sudeste do Paraná? Ele falou, autorizo. E aí nós fizemos aquele primeiro estudo que constatou a existência de carga suficiente para a ferrovia. Daí, no dia 20 de dezembro, aí nós nos reunimos, a articulação mandou, o Requião delegou que eu trabalhasse isso, e no dia 20 de dezembro nós fizemos uma carta, os 3 governadores assinaram uma carta no mesmo dia. É como se fosse uma carta só que a logística de colher assinaturas não era adequada, fizemos 3 cartas, mesmo teor, para Dilma. Os 3 governadores defendendo o projeto Ferroeste, tal qual eu descrevi para os senhores aqui. Ferrovia do Guarapuava, Curitiba, Cascavel, Maracaju e Oeste Santa Catarina pelo sudeste do Paraná. Ou sudeste do Paraná e Oeste Santa Catarina, não é através, é e. E aí saiu a reunião do dia 25 de janeiro, presidida pela Dilma, ministro do Transporte, os 3 governadores, eu estava lá. Os assessores da Dilma, do Ministério dos Transportes, apresentaram, olha, então vamos fazer assim, vamos construir Guarapuava, Curitiba. Já está no PAC, inclusive, essa é a primeira obra, porque ela é o gargalo, tem que resolver aquilo ali, a ferrovia é muito velha ali. Vamos fazer de Cascavel a Foz do Iguaçu, de Cascavel a Maracaju. E para Santa Catarina, eu vi quando chegou na tela, nada de sudoeste, nada de oeste Santa Catarina, nada de sudoeste. Santa Catarina seria a Ferrovia do Frango e uma outra alternativa que seria fazer 400 quilômetros de Chapecó até Mafra. Daí eu disse, falei, governador, pedi para o governador de Santa Catarina, ele estava na minha frente, falei, governador, o senhor poderia dizer a todos aqui da onde vão os insumos para a indústria da carne do oeste Santa Catarina? Daí ele falou, vai do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Eu disse, então, senhores, me desculpem, não tem sentido que o estudo de viabilidade da ferrovia não contemple a realidade econômica. Aí a Dilma disse, eu falei, são 5 milhões de toneladas. A Dilma falou, não é assim falar 5 milhões de toneladas. Eu falei, não, ministro, não é falar assim, mas nós já temos um estudo preliminar que tem que ser aprofundado. Agora, o que não tem sentido é não se fazer o estudo do sudoeste do Paraná e oeste Santa Catarina, não tem cabimento isso. O governador concordou e saímos da reunião, na minha opinião, resolvido o problema. Mas na reunião seguinte, já no Ministério dos Transportes, já com o BNDES, o representante da Casa Civil, figura de escalão menor, foi lá negando que nós tínhamos decidido isso. E ficou uma situação. Eu falei, foi decidido. Ele falava, não foi. Eu falei, foi, não foi. Eu disse, olha, lembrei que eu falei com o governador, tudo isso o cara, não. Eu disse, olha, então é o seguinte, não dá para continuar a reunião. Porque nós estamos fazendo hermenêutica de palavra de gente viva. O governador está vivo. Pois então se consulta o governador, porque não tem sentido não estudar a alternativa do sudoeste do Paraná. Aí ficou assim, parou a reunião, o coordenador da reunião, que era do Ministério do Transporte, designou, falou, olha, então o representante de Santa Catarina vai consultar o governador de Santa Catarina e o senhor consulta a ministra, então nós vamos conversar. Isso já faz 3 meses, nunca mais conversamos. O que eu fiz? Aí nós começamos esse trabalho todo aqui. Por quê? Porque eu vi que a palavra, que se nós não criássemos isso, que graças a Deus foi criado por todos nós aqui juntos, nós poderíamos ter perdido ali a ferrovia. E aí aconteceu tudo que o senhor já sabe. Agora vai acontecer o primeiro encontro de todos nós, do sudoeste do Paraná, com o governador de Santa Catarina. Eu considero um encontro absolutamente fundamental. Então eu acho que todo e qualquer esforço que nós tenhamos feito até agora, e que construiu essas condições favoráveis, nós devemos considerar como uma preliminar, porque nós temos que realmente, os deputados federais, estaduais, os prefeitos, a associação comercial, nós todos temos a obrigação de ir a Florianópolis para essa reunião com o governador de Santa Catarina, celebrar esta aliança, sempre com aquela ideia que prevaleceu até agora. Nós não estamos querendo sepultar a Ferrovia do Frango. Nós não estamos disputando, dizendo que a nossa ferrovia é a única alternativa. Nós estamos dizendo o seguinte, acredito que a Ferrovia do Frango, ou a Ferrovia da Integração, como eles estão chamando agora, tem seu papel e a nossa tem o seu papel. O oeste Santa Catarina
não receberá insumos do Mato Grosso do Sul pela Ferrovia do Frango. Para receber insumos, para ligar Santa Catarina com Mato Grosso do Sul, não é através da Ferrovia do Frango, é através da Ferroeste. E o produto final, vamos ver que tipo de articulação é possível fazer. Então, em resumo, já até me estendi bastante nesse assunto, porque realmente eu acho que ele é fundamental. Nosso papel é ir a Florianópolis, todos, dar um grande abraço no governador de Santa Catarina. Essa reunião, Samuel? Ela acontecerá em maio. A data está para ser definida. 12 de maio era uma referência lá da agenda do governador, mas será neste mês de maio. Você falou na frente parlamentar. Quem integra essa frente parlamentar dos estados e que poder que ela está tendo, que papel fundamental ela está tendo nesse processo? Olha, o acordo político já foi feito com o governo federal, né? Ferroeste vai se expandir. O ponto nebuloso, que está cada vez menos nebuloso, em função desse trabalho que nós estamos irmanados aqui fazendo, é este braço do sudoeste do Paraná, pelas razões que eu já disse aos senhores aqui. O que eu estou dizendo aqui foi o que eu disse em todas as reuniões até agora, não é nenhuma novidade. Essa frente parlamentar ela é muito importante, porque são deputados federais, senadores, deputados estaduais de ambos os estados. Então, o que acontece? Algum jogo de mão que pudesse ter, algum jogo de bastidor, alguma rasteira, alguma malandragem, algum lobbyzinho na penumbra, que, na minha opinião, se estava articulando contra o Paraná e o sudoeste do Paraná, ao botar a luz do dia, como nós botamos, nós estamos fazendo política no sentido mais generoso da palavra, não é isso que nós fizemos? O jornal participando abertamente, televisão, empresários, enfim. Ao botar a luz do dia, a luz do sol afasta a escuridão. Então a gente afastou a possibilidade de um jogo de mão. Quanto mais volume político a gente criar, mais a gente garante que as soluções sejam as justas e as razoáveis. A minha opinião é que vai chegar uma situação que vai ficar irreversível. Não é ainda irreversível, não é ainda, consideremos. Mas nós estamos criando um volume, uma situação que fique irreversível. Irreversível, até porque é uma ferrovia viável. Nós não estamos pedindo esmola. Nós estamos falando de uma ferrovia absolutamente viável. Se não tiver malandragem, se não tiver jogo de mão, se não tiver sacanagem, esta ferrovia sai, porque ela é racionalmente, economicamente viável e existe dinheiro no país para isso e existe uma empresa que quer fazer. Nós somos o dono nós temos a concessão e nós temos o direito de fazer um ramal. A Ferroeste tem o direito de fazer um ramal para onde nós quisermos, desde que a gente prove viabilidade e tenha dinheiro para fazer. Nós temos o apoio do governador Requião, que é importante, temos o apoio do governador do Mato Grosso do Sul e temos o apoio do governador de Santa Catarina, mas eu gostaria que ele seja explicitado através desse abraço que nós vamos lá dar nele em Florianópolis. Samuel, na realidade, eu acho que assim, os empresários... a gente tem aqui no Paraná, por exemplo, a rede empresarial, né, que é uma rede criada pela FIEP, pela FACIAP, onde os empresários trocam ideia, principalmente na área política, porque o empresário é pouco, às vezes, pouco representado na política. Tem lá as suas bancadas ruralistas, bancadas de usineiros, mas de comerciantes e industriais é menor. A gente sabe que a ferrovia... Exceção de São Paulo, né? Talvez que a FIEP que tem peso, né? Mas a Fiesp e a FACIAP se juntaram, fizeram essa rede empresarial. E eu acho que, assim, aqui no Brasil se esqueceu-se, além da ferrovia, da própria hidrovia e navegação de cabotagem. Nós temos a maior costa do mundo. Você imaginar um caminhão correndo ao lado do litoral, exato, né? Para vir de Manaus, sei lá, para o sul do Brasil, um litoral desse maravilhoso é um absurdo mesmo. Então, eu acho assim, eu acho que não seria a hora, se a gente tem o dinheiro, e a gente tem até lá participando daquela reunião em Chapecó, chegamos à conclusão que a ferrovia chegaria a 1,5 bilhão, sendo que tem 60 bilhões. Dos empresários também se reunirem. Eu lembro uma vez que o Olacir de Moraes tentou um golpezinho, né, dele fazer a ferrovia do Mato Grosso até Porto de Santos. Ele pagava e depois queria isenção de imposto.
acabou que ele quebrou, mas a ideia do empresário entrar, por exemplo, Zona Franca de Manaus, hoje ela está do jeito que está, sempre foi daquele jeito, tentaram fazer uma transamazônica lá que a floresta tomou de volta, sai só por avião, o porto não é usado, então assim, a ferrovia não deveria ser uma política empresarial em cima do governo para pôr esse PAC como direcionamento para uma revolução ferroviária. Olha, eu acho que nós estamos conduzindo bem, todos nós aqui, né? Porque nós não estamos falando em quimeras, né? Nós estamos demonstrando claramente, todas as reuniões que a gente fez foram claras, né? Existe carga suficiente. O estudo preliminar. O que nós queremos agora? Que o BNDES entre, dê um dinheiro a mais para fazer um estudo mais aprofundado. Mas o que nós já vimos nos dá conta que tem carga. E aí, quando você tem carga e você tem dinheiro, tanto do BNDES como dinheiro aí dos fundos de pensão, Previ, etc., e tem uma empresa, uma ferrovia próxima, é construir ferrovia, não tem muito o que fazer, não tem muita conversa. Na verdade, o que nós temos que fazer? Aprofundar o estudo e viabilidade. Eu estou contratando o LACTEC para dar o segundo passo. Por quê? Porque eu também quero criando condições de fato, situações de fato, com estudos, que também, não estou desconfiando do BNDES, mas eu quero também fazer um estudo. Enquanto a gente vai querendo com o BNDES, a gente vai fazendo o nosso estudo. Vamos pegar as universidades daqui, juntamente com o LACTEC, o governo do estado, as faculdades aqui da região, etc., e vamos criando um fato. Então a gente está criando volume político e está criando também, detectando a realidade econômica de um modo tal que chega um momento que não tem mais condição. Por que eu falo tanto do governador de Santa Catarina? Não é que ele vai dizer, se ele disser não sai a ferrovia, não é isso. É que nós temos que ter habilidade, e estamos tendo, de mostrar a Santa Catarina que nós não estamos retirando o direito de Santa Catarina de construir a ferrovia da integração, a ferrovia do frango. Tá? Nós não estamos disputando. Não é assim, ou sai a ferrovia pelo sudoeste, ou sai a ferrovia do frango. Não. Tem lugar para as duas. Tem lugar para as duas. E necessidade das duas. Exatamente, necessidade das duas. Eu acho que, olha, para mim, eu digo para os senhores, a existência dessa frente parlamentar, deputados de Chapecó defendendo isso, deputados de toda a região, junto com deputados aqui da região, etc. Está indo tudo muito bem. Está indo tudo muito bem, mas a questão fundamentalmente é essa. O risco, sabe, qual é o risco que nós teríamos? E nós já, até agora, nós afastamos esse risco. É que começasse que Santa Catarina se assustasse com o nosso movimento e dissesse, opa, segura. Está afastando, não, segura e tal. Graças a este trabalho, graças a Deus, a boa vontade, a maneira franca como nós temos conversado, os senhores estavam lá, a coisa está indo muito bem. Por isso, volto a dizer, vamos todos. Sei que Florianópolis não é uma cidade que as pessoas gostem muito de visitar, né? Não é uma cidade bonita, mas eu gostaria que os senhores fizessem um esforço e fossem a Florianópolis para nós darmos um abraço do sudoeste do Paraná no governador de Santa Catarina. Bom, são os desafios aí da Ferroeste, as ideias para o desenvolvimento dessa logística tão importante aqui para os estados de Santa Catarina e também do Paraná, recebendo aí no cenário principal, no centro do nosso cenário Itapuã em Debate, o presidente da Ferroeste, Samuel Gomes, no Itapuã em Debate. Nós já voltamos.